Olá, seguidores do Razão de Aspecto, estamos de volta e hoje não vamos falar de um filme, vamos falar de uma série chamada Mr. In-Between. Mr. In-Between é uma série australiana e muito premiada na Austrália, estrelada pelo Scott Ryan e transmitida aqui nos Estados Unidos pelo FX. Eu acredito que Mr. In-Between é uma série não necessariamente subestimada, mas menos conhecida e menos falada do que ela merece em termos de seus méritos audiovisuais. A premissa é um pouco familiar. O Scott Ryan interpreta o Ray, que é um assassino de aluguel, que também trabalha como segurança numa boate, que o dono da boate é envolvido com o crime organizado. Ele é ex-presidiário e ex-militar. Mas ela também segue a vida pessoal dele, na qual ele tenta manter as coisas separadas. A relação dele, muito terna com a filha de 9 anos, o cuidado que ele tem com o irmão mais velho, que está se recuperando de um AVC e tem problemas de mobilidade, o novo relacionamento dele com a nova namorada, que não sabe, né, que ele é assassino de aluguel, e tudo isso combinado com os problemas, com a relação com a ex-esposa, com os ataques de raiva e principalmente com as situações em que ele vai executar os assassinatos, que tem, em um certo nível, um humor absurdo. Claro que quando eu falo que tem um humor absurdo, pode parecer que a série é uma comédia, mas ela não é uma comédia, certo? A gente tende a pensar, bom, então nós estamos lidando aqui com crime organizado, com um cara com ataques de raiva, com relações familiares, a gente vai pensar nos Sopranos. Estamos falando de um cara que é um psicopata assassino. Bom, podemos relacionar com Dexter. Estamos falando de um cara que transita entre o bem e o mal, ou vai do bem e o mal. Podemos falar de Breaking Bad. E provavelmente, quando se estava tentando vender, né, essa série para produção, foram mais ou menos essas referências que se fez. Mas a execução é muito diferente. Né? A execução é muito diferente, tem um tom muito próprio, e acho que o tom muda principalmente por não ser uma produção estadunidense, né, não ter sido produzida aqui, nem em Hollywood, nem dentro do sistema hollywoodiano, dentro do sistema de TV dos Estados Unidos, do padrão como as coisas são produzidas aqui. Mas eu acho que o principal é a atuação, certo? Porque o Ray, que é o protagonista, ele tem uma característica de ser muito contido, né? Então ele é um cara que tem muita raiva do mundo, ele tem muitas coisas que aconteceram com ele que são reveladas aos poucos, né? Ao longo das 2 temporadas que a série já tem, confirmada para a 3ª, que a gente vai entendendo, né, que nos fazem entender de onde vem aquele comportamento e como ele construiu aquela ética dele de por que assassinar vale a pena ou deixa de valer caso a caso, né? Nesse caso é onde se relacionaria com Dexter, né? Não, eu sou o psicopata que mata psicopatas. Não é exatamente isso que acontece em Mr. In-Between, mas ele também tem um código de ética próprio, né, sobre que assassinatos, que serviços fazer, que serviços não fazer, quando e como. E também tem, paralelamente, a relação dele com alguns amigos, né, com os quais ele tem uma lealdade muito forte e que leva, inclusive, a alguns acontecimentos dramáticos ao longo da série. O principal de Mr. In-Between é a execução, certo? E é o tom. Ela é uma série que muita gente, por exemplo, que esteja esperando muita ação, né, vai achar, não acontece nada. Não é verdade, acontece muita coisa. Nós temos alguns episódios que são um pouco mais compassados e que se concentra mais no drama pessoal, que na verdade estão esquentando, né, a panela que vai cozinhar no episódio seguinte, quando a gente vai ter alguma ação mais forte. E principalmente a construção desse contraste, né, entre os mundos nos quais ele transita, quando ele está com a filha, por exemplo, e quando ele está na boate ou quando ele está executando um serviço, né, parece que são 2 pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos aquelas características no mesmo personagem, e por isso mesmo Mr. In-Between, né, entre lugar, né, entre um mundo e outro, ele faz esse trânsito. E tem alguns episódios que são impagáveis em termos de comicidade do absurdo, né? Não é uma comicidade forçada, ela está na natureza da situação, quer dizer, você vai matar alguém, né? Vai cometer
um assassinato de aluguel, e aí você tem que entrar no mato e se camuflar, e as coisas dão errado, e a situação se desenvolve. Tem outras que são muito engraçadas em um sentido mais terno, como o episódio em que ele tem que explicar para a filha dele, enfim, tem que ter a famosa conversa sobre sexo, explicar para a filha dele de 9 anos o que é sexo, depois ela o ter flagrado, né? E tem um outro episódio relacionado ao desaparecimento de uma criança, que também é sensacional em termos de, digamos assim, de um clímax, né? De uma explosão do personagem, né? E como ele se relaciona com o mundo e qual a ética dele em relação aos crimes. Ok? Mr. In Between fica então com 5 estrelas de 5.